Amém, irmãos? Nós estamos aprendendo sobre o quê? Isso aí, estamos aprendendo sobre como Deus é, o que Ele faz, como Ele pensa, o que Ele tem como princípios. E aí você já aprendeu muita coisa boa, não aprendeu? Falamos sobre eternidade, falamos sobre atributos, falamos sobre algumas características do caráter de Deus, porque o caráter ele é construído por um conjunto de características que você identifica alguém, não é? E essa pessoa, você olha, até quando alguém fala assim, ó, falou tal coisa, você fala, olha, isso aí a pessoa não falou, não. Eu, como pastor, quando alguém vem me contar algo, fala assim, ó, e fulano disse isso, 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 pelo jeito que diz, eu já sei se é verdade, se não é. Eu falo, não, fulano não falou. Amém, amados? E aí, por quê? Porque eu conheço aquela pessoa. E para a gente conhecer Deus, é interessante, importante demais que a gente esteja mergulhado na palavra, aprendendo cada vez mais, para que quando vier algum ensinamento errado, alguma coisa que não condiz com o caráter de Deus, a gente na hora vai rejeitar. Por quê? Porque a palavra, ela vai identificar aquilo dentro de você. Porque o Espírito, irmãos, deixa eu te falar, eu sei que o Espírito, ele é um com o Pai, o Espírito Santo que está dentro de mim e de você. Mas ele, a Bíblia fala, Jesus falou, ele só vai te lembrar aquilo que você aprendeu na palavra. Ele não vai inventar coisa nova para você, ele vai te fazer lembrar aquilo que você já recebeu, já botou para dentro. Amém? Então, hoje eu quero falar sobre refletir o caráter de Deus em um mundo distorcido, que hoje é difícil, irmãos. Não é? É nada. É porque talvez as pessoas estejam muito contaminadas, já estão olhando para a dificuldade, ao invés de olhar para Deus. Aí, quando você está em Deus, você olha para aquilo e você fala assim, isso aí não é para mim. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Pastor Alan odeia cogumelo. Irmãos, só de eu falar assim, ó, vou fazer uma comida, eu gosto de implicar com ele, eu falo, ó, vou fazer uma comidinha lá em casa com cogumelo. Irmãos, ele não quer nem saber de ver o cogumelo, ele não quer nem sentir o cheiro do cogumelo, ele quer nem pensar em falar do cogumelo, porque ele já rejeita. Por que ele rejeita? Porque ele conhece e sabe que não é bom para ele, amém? Amém? Mas para mim o cogumelo é maravilhoso. Eu como ele no estrogonofe, eu como ele recheado, tem um cogumelo portobello que se faz recheado, não sei se aqui faz também, no Brasil faz recheado, com queijo, com não sei o que, eu como de todo jeito. Por quê? Porque para mim é bom. Talvez a diferença entre andar no caráter de Deus, no fruto do Espírito, ou não, seja aquilo que você está achando bom ou não. Mas Deus, ele não muda. Malaquias 3,6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Que o povo vacilava, né? O povo para vacilar, esse povo de Israel. É ou não é? Se você for ver no Antigo Testamento, irmãos, até no Novo, né? Quem gritou, crucifica? Foi quem? Vocês estão aqui comigo, irmãos? Vocês estão com soninho ainda? Tá com soninho? Vamos lá, fazer um exercício. Eu estou meio preso aqui. Fique de pé. Fique de pé todo mundo da igreja. Estou achando que você está um pouco... Depois de um louvor desse, irmãos, eu até suei ali para tocar a bateria para você ficar feliz. Fala assim, ó. Eita, dia bom! Ei, graças a Deus! Aí bate assim, palma assim. Tá, glória! Pronto, agora você não está mais com sono. Pode sentar. O sono não passou? Aí, tinha gente com sono, viu? Viu como é que tinha gente com sono? Responde na hora. Passou, viu? Tá com sono. Então, Deus, ele não muda. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo, você sabe que Jesus é a imagem, né? Hebreus 1 vai falar que Jesus Cristo, ele é a expressão exata de quem? Então, você sabe que você quer ver Deus, quer conhecer a Deus, olha para Cristo. Você não vai conhecer a Deus olhando para o Antigo Testamento sem o olhar de Cristo, sem os óculos de Jesus. Sem os óculos da graça, você vai olhar lá e vai falar, é o Deus que mata, é o Deus que vinga, é o Deus que isso, é o Deus que aquilo. Você vai apontar para Deus, vai atribuir o bem e o mal, assim como as pessoas faziam lá, porque eles não tinham conhecimento. Amém, amados? Aí a gente tem que olhar para Deus com o olhar de Cristo, com os óculos do Novo Testamento, para você conhecer a Deus. A antiga aliança era sombra, a lei era sombra das coisas que viriam. Eu já expliquei aqui que sombra não é a imagem exata, ou é? Dependendo do ângulo do sol, a minha sombra, que eu tenho 1,70 m, pode ter 10 metros. A sombra, quem é baixinho aqui? Deixa eu ver. A Amandinha. A sombra da Amandinha pode ter 20 metros, dependendo da posição do sol. A sombra é a expressão exata da Amandinha? Não. E dependendo da posição do sol, o pastor Alan pode ter 50 centímetros de sombra.
Amém, amados? Ou a sombra pode se afastar somente um pouquinho do pé dele. Por quê? Porque não é a expressão exata. A sombra dá uma ideia, não dá exatidão. A exatidão é a pessoa. E aí Hebreus 1 vai falar que Jesus é a expressão exata. Então, se a Bíblia está dizendo que Jesus é exato, por que você vai tentar conhecer a revelação parcial? Existe a revelação parcial e a revelação exata, que é Jesus. Você quer buscar o quê? A exata, amém, irmãos? Você está aqui comigo? Oh, glória a Deus. Então, Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, não tem mudança. Tiago 1,16. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o que Deus não tem nele? Mudança nem sombra de variação. Então, essa coisa de achar que Deus é bipolar, um dia ele está bom, outro dia ele vai botar uma doença para tu aprender, irmãos, esquece. Vamos parar esse negócio de querer humanizar Deus, amém? A gente não pode nem humanizar, nem banalizar. Deus, ele é o mesmo. Existe, pastor Alan pregou aqui no domingo passado, foi no domingo passado, falando a respeito da lei da semeadura e colheita. Ele falou que se você não pegou, irmão, é importante você pegar. A lei da semeadura e colheita não diz se Deus é bom, se Deus é mau. A Bíblia fala que o juiz só é mau para quem infringe a lei. Para quem precisa de justiça, o juiz é bom. É ou não é? Então, tem gente que vai lá, acusa o outro todo errado. Eu acusei. Não, você fez isso, não sei o quê. Aí, quando vai provar com as provas, a lei faz o quê? Não, ele é inocente do que você está acusando. Você é um mentiroso. Amém, amados? Então, a lei foi boa e foi má ao mesmo tempo, não foi? Não. A lei, ela é imparcial. Ela foi justa, assim como Deus é. Então, a lei da semeadura e colheita, ela funciona dessa maneira. Quer colher bem, irmão? Faço bem. Quer colher mal? Faço mal. Pronto. E aí fica, Deus, por que você fez isso comigo? Deus não fez nada, irmão. Você que está fazendo. Cuidado. Então, a Bíblia diz que Deus não tem nem mudança, nem sombra de variação. Não fala que ele tem variação, não. Nem sombra, nem a imagem para parecer que Deus mudou. Porque se Deus fosse meio doido assim, amém, amados? Se Deus fosse bipolar, variável, a sua fé seria instável também. Mas porque você sabe que Deus é fiel, a sua fé, ela é balizada, ela é firmada em algo que é firme. Algo que é sustentável, algo que você pisa e você pode encontrar equilíbrio, firmeza, segurança. Porque crer num Deus maluco que um dia te manda Jesus para te curar e no outro te bota uma doença para você ficar doente, irmão, se Deus te botar uma doença, encomenda o caixão e a vela, filho. Se Deus está a fim de te matar, como é que você vai fazer da tua vida? Fala para mim. É ou não é? Senhor, por que tu fizeste isso comigo, irmão? O mundo jaz no maligno. Desde Adão, a natureza humana, a natureza da natureza foi alterada para a corrupção. Infelizmente, tem destruição, morte e miséria no mundo por conta do pecado de Adão. E aí, vamos lá, os homens, o pecado não foi de Eva. Eva não tinha responsabilidade de cultivar e guardar. Aí, hoje em dia, uma das coisas do pecado quando entrou em Adão foi: a mulher que tu me deste, essa geração é a geração da mulher que tu me deste. Eu fiz porque fulano não sei o quê. Eu fiz porque tu quis. Eu conversei há pouco tempo com um rapaz, ele, pastor, eu fiz porque eu falei, não vem me dar desculpa, você fez porque você quis. Fazer porque quer é o que você faz, amém? Ou alguém foi lá e falou, faça com a arma na sua cabeça. Não, você fez porque quis, é ou não é? A Bíblia fala, aquele que quando tentado não diga de Deus que sou tentado, porque Deus a ninguém tenta, porque ele não pode ser tentado por ninguém. Então Deus não é injusto. Quando tentado, sois tentado pela vossa própria concupiscência. Concupiscência significa desejo. Você, quando tentado, eu, quem for aqui, a não ser que você seja anjo, que até o anjo foi tentado, amém? Mas é um pouco mais difícil, né? Eu acho que é. Mas se o anjo foi tentado e caiu, imagina eu e você. Mas quando somos tentados por aquilo que nos atrai. Aquilo que nos atrai é o que nos tenta. Vamos continuar? Ô, glória.
Então, o amor de Deus, ele não anula a sua justiça. Porque a pessoa fala assim, não, Deus é amor. A graça, pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obra para que ninguém se glorie, né? Então, irmãos, Deus já fez, fica tranquilo, está tudo certo. Verdade, tudo certo. Mas a liberdade não te dá o direito de ser libertinagem, de ter libertinagem. Liberdade do pecado te tira do tempo da escravidão. Agora, andar em santidade é um dever meu e seu. Deus fez a parte dele. Só que, apesar da fé não ser por obras, as pessoas acham que não tem que fazer obra que vão identificar sua fé nela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cristão ser salvo e o cristão viver uma vida de santidade. É ou não é? São duas coisas diferentes. Isso é uma decisão nossa. Então a gente não pode falar que o amor de Deus e a graça, porque cobre pecado, ela te mantém debaixo do pecado. Não, ela te mantém debaixo da santidade. Quem sai da santidade é o ser humano. Mas a santidade está ali na graça. A sua condição, a alteração da sua natureza espiritual, ela está garantida. Agora, irmãos, se a gente tiver com os olhos somente nessa terra, a eternidade vai ser uma eternidade simples, apesar de ser uma eternidade gloriosa. Mas você pode escolher entre ter uma eternidade cheia de galardão, cheia de autoridade, do lado de Cristo, governando, ou você pode escolher de ter uma autoridade sendo governado. Porque se Jesus vai dar autoridade, domínio e governo para uns, é porque outros serão governados. Quem você será? Vai depender da tua fidelidade a Deus, da tua vida de santidade, da tua semeadura aqui. Amém? Então, João 4, versículo 7 diz assim: Amados, 1 João 4, 7. Desculpe lá, varão. O pastor está emocionado. Solta para nós, caramelo. Vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor... Ai, Jesus. Amados, vamos continuar. Irmão, volta para cá. Falha nossa. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deixa eu beber uma água que está difícil. Senhor, para de rir, gente. Vocês ficam rindo à toa. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é... Todo mundo concorda que Deus é amor? Então... Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos amamos. Ninguém jamais viu a Deus. Ponto, vírgula. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então a gente entendeu que Deus é amor. Se Deus é amor, nós também somos. Amém? Então a obrigação de ser amor é nossa, não de Deus. A condição, Deus já deu. A obrigação agora é de quem? A escolha é nossa. Mas Deus, além de ser amor, ele também é justiça. E aí vamos começar, como diz o nordestino, a arrochar o nó. O nordestino gosta, né? Vamos arrochar o nó. Vamos lá. Salmo 89, 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Está falando de Deus. Então, justiça e juízo são a base do seu trono. Irmãos, Deus senta no trono de justiça e juízo. Não tem iniquidade, não tem corrupção, não tem falsidade. Então, se você vai chegar ao trono de Deus, o que você vai encontrar? Justiça e juízo. Amém? Isso é lei estabelecida. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então, irmão, se você está vendo a Deus, você vai ver misericórdia, amém, e vai ver verdade. Por isso que a palavra confronta a gente. Quando a palavra é pregada,
ela tem misericórdia, tem amor, mas ela tem verdade e confronta. Fala, rapaz, estou na vacilação. Porque ela encontra verdade. E quando a luz chega, tu vê a casa que é muito escura. A pessoa fala assim, na minha casa nunca teve barata. Aí tu vai lá e abre a casa toda, abre a janela, abre o armário, cheio de barata voando. Meu Deus, a barata surgiu ontem, que anteontem já não tinha. Não, irmão, barata sempre teve lá, só que a luz chegou, ela revelou. A palavra, ela diz onde está sujo. Não é? A palavra, ela vem, mostra onde está sujo e vai limpar. Ela revela. Aí, opa, a sujeira está ali. O que a gente vai fazer? Ou limpa, a Bíblia fala que aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que está sujo. Então, ou você está de um lado, ou você está do outro. No meio termo, irmãos, o muro é de quem? Do diabo. Com Deus não tem muro. Ou você é crente, ou você não é. Ou você dá bom exemplo, ou você não dá. Ou a gente anda direitinho, ou a gente não anda, irmão. No meio termo é só terror para a nossa vida. Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considera o quê? A bondade e a severidade, porque Deus não é de brincadeira. E a gente, às vezes, esse mundo, hoje em dia, eu estou vendo por aí muito evangelho do pode tudo. É o evangelho consumista. Você vai na igreja para pegar o que você quer, o que você não quer, você deixa na igreja e vai embora. Não é assim? Tem muita igreja que você entra aí, irmãos, pouca palavra, muita alma, infelizmente. Você vai sair de lá, só vai ouvir palavra de motivação. Você pode, você não sei o quê, tudo isso até é verdade. Só que o evangelho, ele te traz desconforto carnal. Conforto espiritual e desconforto carnal. E aí, se você está lidando com um lugar onde a palavra realmente é pregada, você sempre vai se sentir desconfortável. Porque o dia que a gente sentar nessa cadeira aí e se sentir 100% confortável, irmão, eu não sei o que a gente está fazendo na terra ainda. Porque a gente chegou no ponto onde já viramos quase que Jesus Cristo. Se a palavra não incomoda você em nada, não te impulsiona a mudar, não te impulsiona a ser transformado, irmãos, muito cuidado. Ou o seu ouvido está cheio de cera, ou seus olhos estão cheios de catarata, de remela, de seja lá o que for, que está tampando a sua visão. E isso, às vezes, é resultado daquilo que está sendo colocado na nossa frente. Amém? Romanos 11, 22, né, que eu estava lendo. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Não, desculpe. Mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, tu também serás cortado. Então, se você permanece, está tudo certo. Se você não permanece, cortado. Pastor, varão. É igual aquele filme que o cara tá para cair no penhasco, tá pendurado na cordinha, aí tá todo mundo pendurado na cordinha. Quem já viu um filme desse? Aí ele fica, o outro, eu vou te salvar, eu vou te salvar. Aí ele me apareceu, não, aí morre. Você fica cheio de pena. Mas às vezes a gente tá igual esse cara que corta a própria corda, mas não para ser o herói, mas para ser o vilão da nossa vida. A gente está lá, cortando a própria corda, se enchendo de porcaria. E aí a corda da graça está te sustentando ali, e você, ao invés de subir e se firmar no solo firme, não, já está pendurado e ainda se corta ainda. Como? Se enchendo de carnalidade, fazendo o que não é certo, fazendo aquilo que não edifica. Porque, irmão, não existe um crente que faça coisa errada e diga assim, eu não sabia que era errado. Sabia, irmão, pelo amor de Deus, o Espírito Santo fala aqui dentro. Pode contar a conversa fiada que for. Você vai fazer porque quer. É ou não é? Quando você vai fazer, alguém prega e fala assim, quem estava aqui na quarta-feira na pregação da Carlinha? Irmão, se você não estava, eu assistiria a pregação. Amém? Só dica. Irmãos, Deus tem falado sobre
você entender o caráter e viver segundo o caráter de Deus. Se você estiver firme naquilo que Deus está falando, você vai ter uma ótima colheita. Mas se você não tiver, você mesmo vai sair de uma posição de segurança. E as pessoas estão querendo hoje colocar a culpa em todo mundo, menos assumir a culpa. Ah, eu fiz porque não sei quem me chamou. Ah, eu não sei o que. Não, sabe que é errado, irmão. Eu sei que é errado, você sabe que é errado. Agora, a decisão de fazer ou não é nossa. É ou não é? Aí depois fala, ai, pastor, não sei. Não, sabe. Não, irmão, pelo amor de Deus. Não diga para mim que não sabia que estava errando. Sabe. Está fazendo coisa errada? O Espírito Santo está falando. Só se com você é diferente. Mas o grande problema é que por a gente conhecer graça, a gente acaba negligenciando a severidade de Deus. E fica só contando com a benignidade. Mas Deus não é aquele que vai bater o martelo não, irmão. Porque Deus já bateu o martelo lá atrás. Estabeleceu semeadura e colheita. Ah, eu estou na graça aqui, na bênção. Mas eu vou dar uma escapadinha ali para dar uma pecadinha? Vou trazer um escândalozinho ali? Não estou nem pecando. Estou só na imagem. É, irmão. Séria coisa. Eclesiastes 12, 13. A Bíblia fala só de pensar. Pensa, Jesus, tá? Não pode nem falar que é outro. Ah, mas foi Paulo. Tem gente que gosta de fazer isso. Eu creio na Bíblia toda, de capa a capa. Aí quando quer, tá errado, fala assim, não, mas isso aí não foi Jesus, foi Mateus. Isso aí foi Paulo, isso aí foi não sei quem. Irmãos, não entra nessa. Aí para você nem querer dizer isso, Jesus, quem é o autor e consumador da nossa fé? Então, você aceitou ele? Então, ele falou assim, ó. Se você pensar em pecar, pronto, já pecou, irmão. O pecar é só consequência. Começa aqui, ó. Pecou. O ato é porque você já decidiu. Jesus não está nem considerando o fazer, ele está considerando, ó, a intenção. Pecou, já está anotado, ó. Opa! Fornicação. Opa, mentira. Opa, já anotou, irmão. Pensou, já está anotado. O que a gente faz? Antes de fazer, se arrepende. Pensou, pequei. Rapaz, isso é errado, vou fazer não. Agora, depois que eu vivo falando aqui para todo mundo que está perto de mim, eu falo, ó, cuidado. As pessoas querem tomar decisões, e aí, antes de tomar decisão, não vem conversar. Tem um monte de gente boa aqui, que conhece um monte de coisa. Nem o pastor vem consultar. Mas na hora que dá o problema, o pastor primeiro tem que resolver. É isso que eu acho engraçado. Estou abrindo o coração aqui. Pastor, não sei o que está acontecendo. Não sabe? E eu que tenho que saber? Irmãos, a Bíblia é a mesma letra que está escrita aqui, é para mim e para você. Só se a sua é diferente. Só se a sua diz tudo ao contrário. Porque o que está escrito aqui é para mim e para você. E aí, quando alguém decide fazer algo errado, aí depois dá um problema, quer falar que Deus não te guardou, que Deus não protegeu, que Deus não fez. Irmão, você está achando que eu sou também o santarrão? Não, eu também erro, todo mundo erra. A questão é, quem se arrepende? Se você for falar, vou falar de mim porque eu tenho que falar de mim, né? Amém? Vou falar de você não, apesar de eu conhecer a grande maioria na profundidade. Mas vamos lá. O meu pastor, se você for conversar com ele, ele vai falar, eu sempre errei muito, irmão, na igreja. Errei muito, mas eu me arrependia. E eu nunca fiquei de conversa fiada. Gui, você fez tal coisa? Fiz. Às vezes ele ficava olhando para mim assim, é doido mesmo. Fala, fiz por quê? Porque eu quis, pastor. Não tem conversa fiada. Eu fiz porque eu quis. E eu fazia. E ele falou, então, tu sabe que é errado? Sim, pastor. E agora o que você vai fazer? Não. Eu me arrependo, peço perdão e tal. E eu mudava o comportamento, nunca mais eu fazia aquilo. Ele sempre esteve aqui, não é? E ele já falou aqui que eu dava muito trabalho. Ele nem gosta muito de falar isso de mim, porque hoje eu estou na posição de pastor, mas eu mesmo me queimo, amém? Porque eu aprendi com ele, ele também fala mal dele, então eu falo mal de mim também. Amém, amados? Que eu posso falar mal de mim, mas ele me honra, não quer falar. Eu falei para ele, pode contar, pastor, o que eu fazia, que eu aprontava. Ele falava, não interessa. E aí, irmãos, eu já errei muito. Mas toda vez que eu era corrigido, ou que o Senhor me corrigia, eu voltava atrás e andava na retidão.
Amém, gente? Vou dar um exemplo. Eu e Tânia, a gente já era praticamente casado, né? Quando a gente era da outra religião, acendia uma vela, galinha preta. Então, a gente era daquela religião lá. E aí, nós dois éramos curimbetes. E aí, quando a gente já morava junto, já acho que há 2 anos ou 3 anos, um negócio assim. Agora, não lembro. Mas era quase isso, acho que eram uns 2 ou 3 anos. Aí, Tânia se converteu primeiro que eu, né? A gente já contou o testemunho dela aqui, que ela foi curada de câncer, foi pagar o aluguel na imobiliária, recebeu a oração, foi curada. Aí se converteu a Cristo. E eu logo em seguida me converti. Quando a gente foi para a igreja, a gente já morava junto, tinha casa estabelecida, tudo junto, a vida juntos. Porque para a gente era só estar junto e já está tudo certo. Não é, irmão? Talvez se você está nessa situação, amém. Se não está, fica cada um no seu canto. Mas vamos lá. E aí, eu e Tânia, quando a gente entendeu que ter relação sexual fora de um casamento, porque a Bíblia fala, se você não está de acordo com a lei dos homens, você está em pecado. Então, o que a gente fez? Rapaz, amor, tu viu o que o pastor falou? Que o pastor, ele era um homem assim, que homem amoroso, a unção de pastor mesmo, amém, irmão? Eu carrego em mim um pouco da unção do pastor, mas o meu chamado é outro. Então, você sempre vai se sentir um pouco incomodado perto de mim. É ou não é? Quem me conhece, eu não estou sempre incomodando de alguma forma? Te cutucando de alguma forma? Então, é porque o chamado que eu carrego faz isso. E eu também já sou implicante, então aí ajuda tudo, né? Vou sempre pegar no pé. E aí, irmão, a gente quando soube que morar junto e ter relação sexual fora de um casamento legal era fornicação, nós nos separamos e fomos correr atrás da lei. Eu e Tânia, a gente já morava junto, já tinha uma vida junto, a empresa juntos. Nós decidimos ir para a lei, morando na mesma casa, a gente não tinha para onde ir, a gente morava junto. Amém, irmão? Estou falando de quem não é casado, não. Ou quem não mora, tem sua casa, mora com papai e mamãe, vai dormir aonde? Papai e mamãe, senão você está vacilando. E vai levar nas orelhas. E aí, eu decidi com a minha esposa, que eu já morava com ela, ainda não era esposa legal, a gente não teve uma relação sexual. Foi um para cada canto. Fomos lá, nos casamos no cartório, nos casamos na igreja. Aí nós voltamos a ter relação sexual. Pastor, foi fácil? Irmãos, se você nunca teve, é fácil? Não é, irmão. Se você nunca teve relação sexual, não é fácil. Imagine quem já tinha uma vida ativa sexualmente. Parou, nós paramos assim, ó, paramos. Irmão, eu passava na rua, abraçava até o poste assim, ó. Tava carente. Meu cachorro me olhava assim, eu ficava assim. Irmão, eu conheço. Jovem, adolescente, a gente sabe o que é estar na URA. Eu já passei lá. Quem sabe o que é URA aqui? O português sabe? Está na vontade, naquela vontade. Aí, não, pastor, estamos nos guardando, tá? Até não guardar mais. E aí dá o B.O. Porque o diabo faz serviço completo, tá, irmão? Só para te dar uma garantia aqui. Selo de qualidade, Satanás. Você vai, peca. Rapaz, quer engravidar é estar no pecado e arrumar um rolo. Na hora o diabo quer trazer vergonha para a igreja. Rapaz, não tem remédio melhor do que o pecado para fazer alguém engravidar. É rápido. Preciso falar o quê? Não, né? Já entenderam, não já? Pecado, o diabo ele ajuda. Vai lá, agora vai lá. Fecundou o útero. Para a vergonha ser completa. Não sou casado, não tenho nada. E fui lá, pequei agora. Olha o B.O. Aí sabe o que vai ter que acontecer? Vai ficar aqui na igreja passando a vergonha. Que não vai sair da igreja, vai? Cadê? Não vai, né? Ninguém vai sair da igreja. Amém, amados? Vai ficar na igreja. O pastor vai cuidar? Vai, o pastor vai cuidar. Mas vai dar uns cascudos também. Porque tem o jeito certo de errar e o jeito errado. Jeito certo de errar e jeito errado. Amém? Errou? Tem um jeito certo. Pastor, vacilei. Vacilou? Então, agora você vai engolir o seu quininho de sal, né? Senta aí, fica quietinho, vai ler livro, vai dar resumo pro pastor.
Vou te acompanhar de perto. Se de longe eu já pego no pé, imagina eu de perto. Marco que o diga, né, Marco? De vez em quando o Marco fica lá, engole uns cacos de vidro lá, eu dou umas incertas nele na... Ele, ai, pastor, isso é errado. É, Marco, errado. Ele, eita. Mas aí é bom, não é bom? Não cresce? Cresce ou não cresce? Então, mas também faz parte do crescimento, mas também você pode evitar cumprindo o que a palavra diz para cumprir. É ou não é? Então, e aí a gente se separou, irmão, eu e Tânia. Quando nós casamos, nós voltamos a dormir junto e ter a conjunção carnal. Antes disso, não. Decisão. Eu queria estar certo com Deus e errado com o mundo. Amém, irmãos? O mundo que se lasca. Eu quero estar certo com Deus. Se Deus fala, você para estar certo, você tem que estar de acordo com a lei? Fui lá, casei na igreja, fiz tudo certinho. Primeiro eu casei no cartório, depois casei... aí depois que saiu o documento, mas foi assim, amém, irmão? Casei, para não ter desculpa. Enquanto isso, a gente morava na mesma casa, ficava todo mundo longe. Que só de olhar, irmão, já dava vontade de voar. Amém? Aí vem você falar para mim que é santo. Corre não para tu ver. Tem um monte de santo aí, ó, que cai aí, depois se desvia porque fica envergonhado. Aí vai errado do jeito errado. Do jeito certo, do jeito errado. Errado do jeito certo. Pastor, errei, vacilei. E agora? Não, agora eu vou me afastar, vou ficar aqui de boa, vou consertar minha vida. Tá bom. Vai passar um dobradinho aí, passar sua vergonha, mas vai ser para edificação da sua vida. Errou? Vamos lá. O jeito errado. Eu errei. Agora, vou fugir. Aí foge. Mas, irmão, quem foge, a vergonha fica junto. O diabo vai sempre acusar. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Era para estar lá. Era para você estar lá na igreja fazendo comunhão com os irmãos. Era para você estar lá, brincando, curtindo, nos eventos, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas agora onde você está? Com a sua vergonha, solitário. Porque o diabo ele quer isolar as pessoas. E uma das formas que ele mais faz isso é o pecado. Ele tenta a pessoa peca, ele coloca ela no lugar do pecado e isola ela lá. Por quê? Porque lá essa pessoa não é edificada, porque fora do corpo você não é edificado. Existe a unção coletiva, que é um nutriente necessário. Eu vou te falar uma coisa a respeito de alimentação. Hoje o culto está completo, né? Conheci uma menina que ela era filha da pastora, que é amigona nossa. Essa menina, ela era ruim de comer. Ruim. Só comia arroz e frango. Arroz e frango, arroz e frango, arroz e frango. Essa menina. E aí, essa menina veio a produzir células cancerígenas. Aqui fala como? Cancerosas? Então, você entendeu? Isso que é importante. Cancerígenas e cancerosas. É a mesma coisa. Então, ela começou a produzir isso. E aí foram investigar a causa dessas células. Faltavam aminoácidos, vitaminas que continham no feijão, que continham no brócolis, que continha no ovo, que continha em vários alimentos, na carne. Por ela não consumir, a célula dela não tinha nutriente suficiente para reproduzir. Aí produzia célula defeituosa, e aí o que aconteceu? Morreu. Uma alimentação ruim, uma decisão ruim levou ela à morte. Pastor, que pesado. Irmão, graças a Deus você está ouvindo isso aqui para você começar a comer feijão. Para você começar a comer alimento que vai te sustentar. Aqui, ó. A palavra, alimento que vai te sustentar. Agora, quer viver de YouTube, Instagram, conversinha fiada nas madrugadas. Ó, o resultado? Uma menina espetacular, cheia de talento. Irmão, você não tem noção do que era aquela menina. Mas aí agora está onde? Em Cristo. Uma morte prematura. Tem um grande homem de Deus que fala sobre ele no livro General de Deus. Eu não lembro o nome dele agora, se eu lembrar, vou falar. Ele fala, ele era uma pessoa que era muito usada em cura, curava multidões. E ele fala, Deus me deu uma palavra e um cavalo, e eu matei o cavalo. Ele morreu prematuramente, 30 e poucos anos. Um homem que fazia cruzadas de cura extraordinárias. Como é que é o nome desse homem, gente? Depois eu vou lembrar. Vai ler o livro Generais de Deus. Você vai ver lá, esse homem vai estar lá descrito.
Agora, ele recebeu um propósito em Deus, ele recebeu uma missão, recebeu uma palavra, e por ele não se cuidar, morreu prematuramente. Um homem extraordinariamente usado por Deus, morreu prematuramente. Ai, pastor, eu tenho promessa, não vou morrer. Morre, irmão. Está cheio de promessa enterrada lá no cemitério. Morre. Por quê? Porque a promessa não é aquilo que te condiciona nessa vida. A sua vida de obediência é o que te condiciona nessa vida, para viver as promessas. Agora, quer viver trocando lugar de Deus para botar, um menino bonito, uma mulher bonita, um dinheiro, um carro, trocando o lugar de Deus por aquilo que você está desejando, sabe qual é o resultado, não sabe? Primeiro, o diabo vai te esbofetear para todo lado, porque ele vai arrumar um monte de gente no seu ambiente para te punir, porque ele tem legalidade na sua vida que você está dando. Não, Jesus me guarda até onde você deixa. A vida de obediência é o que te mantém no lugar de proteção. Está desobediente? A conta é sua, ok? Eu não ia nem falar isso tudo aqui, mas estou falando. Tá, sabe que é errado, está fazendo? Vou bater palma para você. Pastor vai estar aqui com todo amor e carinho para cuidar de você, mas, infelizmente, você vai cortar um dobrado. Aqui tem essa expressão? Vai passar um aperto. Vai se ver a rasca. Porque o resultado é só esse. Ah, mas é só uma coisinha. Pastor, é só, irmão. Pequenas concessões abrem grandes abismos para você se afundar. Esses dias eu e Marco, a gente estava junto com um rapaz. Aí olha a conversa fiada. Pensando que eu estou dormindo com o olho dele. Achei mais um plug para o senhor. Olhos de águia. E aí, estamos lá, o rapaz passou uma menina. O rapaz falou, tem que mudar aqui, sair desse lugar aqui, desse espelho. A gente estava treinando, eu falei. Tem que sair daqui desse espelho, irmão, porque... é complicado, porque me lembra uma menina que eu namorei, e aí quando eu olho, eu fico... é uma lembrança ruim, mas é boa. Aí eu olhei assim, falei, isso é carnalidade que você está pura. Se é sua carne que você está alimentando a sua carne. Não, Marco, é assim, porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Eu falei, ui! Levou uma daqui, levou uma dali. Tem ele. Coloca todo sem graça. Amém, irmão? Amém. Tá de conversa fiada? Sai fora, tá fazendo o que quer. Essa menina. Fecha os olhos. A gente treina lá, pelo amor de Deus, treina de boa, né? Aí fica nesses comentários tortos, já levou tanta. Eu não sei como é que não tem vergonha na cara. Eu já teria até saído do grupo de treinar. Não vai lá na academia para saber quem é não, tá? Amém. Ô Senhor. Eclesiastes 12:13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, seja bom, quer seja mal. Ninguém está vendo? Vai nessa, bonitão. Duas pessoas estão vendo, Deus e o diabo. Deus está vendo, torcendo. Rapaz, sai desse lugar aí, cara. Sai desse lugar, Deus fala, a palavra fala, o irmão do nada não te conhece, fala. O irmão está na igreja e fala assim, rapaz, deixa eu te falar um negócio. Tem um grande laço aí, sai desse negócio, cara. Vigia aí, vendo, não sabe nem o que é, mas Deus está falando que tem um perigo eminente. Deus está falando, todo mundo está falando, a palavra está falando. E aí, não ouve? O diabo está ouvindo. Aquilo ali que você acha que está oculto vai ser revelado. Porque ele vai fazer questão de trazer vergonha. E eu sempre oro aqui, Senhor, já estou até arrependido um pouco dessas orações. Falo, Senhor, revela aquilo que está oculto em nosso meio. Eu sempre, eu orar, irmão, não dá um mês, dá um BO. Você quer que eu ore? Quem quer que eu ore? Levanta a mão aí. Então, quem vai se consertar para eu não precisar orar? Só o pastor Ala, viu?
Amém. Desse jeito. Irmão, está errado, é melhor consertar. Irmão. E tem outra coisa. Errou, irmão. Se arrependeu? Vamos conversar. É vida que segue. Tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita obra na igreja para a gente fazer, irmão. Tem muita gente para ser alcançado pelo Evangelho. O Evangelho não é supermercado, você vai lá, pega o que quer e vai embora, não. Isso aqui é uma escola para você pôr em prática lá fora. Agora, se você ouve isso aqui e não fala nada lá fora, eu vou te dizer a grande revelação da manhã. Está vindo à toa. Porque o que você ouve aqui é para ter resultado na sua vida. E para as pessoas lá de fora verem esse resultado. Então, tem que lembrar disso. O que é bom e o que é mal vai ser revelado. O que é bom é revelado por Deus, o que é mal. Cada transportador entrega a sua encomenda. Deus entrega o que é bom e o diabo entrega o que é mal. De quem você está pedindo? Fica para a meditação. Lembra qual transportador você está pedindo. 1 Pedro 1,17. Se vocês invocam como Pai, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Quando vocês estão aqui, não é? Vive em temor, irmão. Respeito a Deus. O temor está acabando. Eu vejo hoje as pessoas dizendo, não, nada a ver, nada a ver. Nada a ver, dá até vontade de, ô Senhor. Irmão, viva com temor a peregrinação de vocês. Enquanto vocês estão aqui, viva com temor que você tem para viver. Com Deus, tem muita coisa boa vindo. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Porque, amém, irmão? Se teu pai é crente, te legou uma vida boa. Agora, se não é, inútil. Uma vida de carnalidade, de maus exemplos. O que é mal, inútil. O que é de princípio cristão, amém, útil. Amém? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência a... Então, purificado o quê? A carne, a alma é a carne. Pela obediência à verdade. O que é a verdade? Então, se não está tendo palavra, vai andar em alma, em carnalidade. Se está se alimentando da palavra, vai andar em espiritualidade. Vai estar sendo purificado. E com vistas ao amor fraternal, não fingido. Amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Então a graça, ela te alcança, mas a verdade te transforma. A graça alcança, a verdade transforma. A graça vai até onde você está. Está no erro, a graça foi lá, tum. E a palavra vai te limpando. Aí você começa, cara, essa roupa não me cabe mais, esse comportamento não me cabe mais. Quem já viveu isso? De você vestir algo, você fala assim, isso não é para mim. De você pensar em algo, você fala, cara, você sente sujeira no negócio, sabe? Você olha assim e fala, nossa, cara, nem consigo imaginar eu fazendo uma coisa dessa. Eu fumava cigarro, hoje em dia me dá vontade de vomitar, irmão, quando eu chego perto. Eu vejo alguém fumando, eu, poxa vida, já sai logo de perto assim, ó, já me dá um ranço. Antes eu fumava. Agora, me dá um ranço, não é para mim. Roupas que eu vestia, hoje eu não visto mais. Comportamentos que eu tinha, hoje eu não tenho mais. Então a palavra era assim. Então, se você vive em arrependimento contínuo, você vai viver uma mudança de comportamento contínua. E aí isso vai trazer o quê? Não vai ter que enfrentar o juízo. Vai receber a bênção, não o juízo. Porque Deuteronômio 28 vai falar sobre a bênção e a maldição. Jesus já levou toda a maldição. E aí, às vezes, a gente está querendo trazer de volta. A gente não, o povo dá de fora, né? A gente gosta de falar assim aqui, né? Gosta e vive. Então, a maldição, vamos deixar para quem quer, irmão. O inferno está cheio de maldição, o céu cheio de bênção. Você quer o quê? Ou você muda de comportamento e colhe bem,
ou você vive no mesmo comportamento ruim e colhe mal. Ai, Deus, por que isso está acontecendo? É só olhar para trás. Geralmente o resultado está lá atrás. Vamos lá, lei espiritual. Gálatas 6:7. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também... Deus é mau ou é má a minha semeadura? O que Gálatas está falando aqui? O que o homem semear, vai colher. Plantou, colhe, irmão. Ah, estou colhendo por quê? Está plantando. Eu posso chegar lá na minha pia e falar assim, ó, nasce uma abóbora, nasce um tomate, nasce uma batata, nunca vai nascer. Agora, se eu estou lá com a terrinha, planto uma abóbora, planto batata, planto tomate, o que vai nascer? Mas só nasce se eu plantar? Olha que revelação, rapaz. Meu Deus, agora eu já sei. Fala, agora eu já sei. Então você reflete aquilo que você vê, é ou não é? Vamos agora para um outro tópico. Oh, Deus amado. 2 Coríntios 3:18, 10 minutos. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou... Então, Deus está falando, seja santo porque eu sou santo. Mateus 7,16. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore que produz bons frutos, assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Quem entra no reino dos céus. Então, não adianta ter experiência com Deus, não adianta ter evidência de Deus, e não ter a evidência de Deus, se a sua fé não for visível no dia a dia. Irmão, conheço Deus, tenho experiência, tenho tudo, mas você não tem vivência, o que adianta? O seu comportamento vai refletir aquilo que você está vendo, está botando para dentro. Ah, eu conheço a palavra, eu sei tudo, eu falo o versículo todo de Gênesis e Apocalipse. Eu sei até a musiquinha dos livros. Sabe quem sabe a musiquinha dos livros aí? Quem já ensinou as crianças sabe. E aí, você pode saber isso tudo, não vive nada. Não adianta, irmãos, a gente não engana ninguém. Se você não tem vida com Deus, todo mundo sabe que você não tem vida com Deus, porque perde o brilho. Você olha para a pessoa assim e fala, parece que a luz apagou. Por quê? Está só na carnalidade. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhes mostrarei a minha fé. Então, a fé, ela tem um resultado, e o resultado é visto por todos. E a vida de fé, ela produz um brilho, um viço. A pessoa, você vê, você olha assim, é crente. Pode ser doido, pode ser o que for, mas é crente. Amém? E aí a gente tem cuidado, para a gente finalizar, a gente tem que ter o cuidado onde estamos, no nosso ambiente. O ambiente que a gente está vivendo vai nos contaminar ou nos purificar. Amém, irmãos? Tem gente aqui que está se mudando, irmão, está deixando apartamento próprio para vir morar para cá, para estar perto dos irmãos. Amém? Tem apartamento próprio, uma boa qualidade de vida, uma estrutura boa, está deixando tudo isso para alugar um espaço para estar mais perto de mim e de você. E às vezes a gente está aqui tendo acesso aos irmãos e está vivendo com coleguinha do mundo, com isso, com aquilo. Fica para meditação. Tiago 1,22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, quem só ouve e não pratica, está só se enganando. Irmão, não está enganando a Deus. Pode achar que está. Eu sei que tem gente que é loucura, tem umas coisas na cabeça, acha que está enganando Deus. Não está, irmão, você sabe por dentro que você não está enganando a Deus. Está fazendo errado e sabe que é errado, e Deus está vendo que é errado.
E Deus só fica lá em cima assim, ó. Rapaz, muda isso aí, você não dá problema. Porque Deus, ele sabe, ele é o tempo. Amém? A eternidade, eu vou explicar a eternidade para vocês. Você vai entender rápido. Sabe o que é um ser eterno? É como se Deus estivesse assistindo a Netflix. Ele volta o filme, vai para o final, vai no início, na hora que ele quiser. Ele está ali, ó. Entendeu a eternidade? Ele vai no passado, vai no presente, vai no futuro, a hora que ele quer. Isso é eternidade. Eternidade não é um monte de tempo, não. Eternidade é fora do tempo. O tempo, Deus consegue acessar o passado, o presente e o futuro. E aí você acha mesmo que esse Deus não está vendo que o que talvez as pessoas estão fazendo que vai dar errado? Você acha que Deus não está vendo que vai dar errado? E aí por isso que ele vai falar com o profeta, ele vai falar com o irmãozinho do lado, vai falar com isso aqui, para todo mundo falar com você. Deus amado, sai desse lugar, gente. Jeremias 29:13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo coração. Salmo 24:3. Eu ia chamar o Ministério de Música, mas eu sou o Ministério de Música também, né? Então, pode subir. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? E aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, o Deus de Jacó. Então, irmãos, quem não encontra Deus no secreto, não sustenta Deus no público. Se você não tem uma vida de Deus com secreto, você vai ser envergonhado no público, porque a sua vida vai ser evidenciada. Fala, glória a Deus, para o irmão achar que não é com você essa palavra, vai. Glória a Deus, vai. Eita, glória, pronto. Amém? Para finalizar, que eu ainda tenho 4 minutos, Hebreus 12:14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Remorso. Esaú não se arrependeu, ele teve remorso do que fez. Remorso e arrependimento são coisas diferentes. Remorso, o pastor chega assim e fala assim, ó, Amanda, o que você está fazendo é errado. Aí Amanda, poxa, pastor, então, agora você vai ficar no banco. Aí Amanda, poxa, tô no banco, né? Aí dá outra chance para Amanda. Amanda vai lá e faz o quê? A mesma coisa. O que a Amanda teve? Remorso. Arrependimento. O homem estava tendo um caso sexual com a madrasta. Paulo fala, entrega o seu corpo a Satanás para que o espírito seja salvo. E aí, Paulo tira ele da comunhão do corpo. Fala, ó, se afasta desse cara. Se afasta deste gajo. Aí afasta ele. Esse homem se arrepende. Larga aquilo que ele estava fazendo de errado. Paulo fala, vai lá e busca fulano. Traz ele de volta para o convívio, porque ele demonstrou o fruto do arrependimento. Jeito certo e jeito errado. Está fazendo coisa errada, remorso. Vai fazer de novo. Arrependimento, nunca mais faz, muda de comportamento. Ai, ai. Irmãos, eu não quero com essa palavra, eu tenho que ter muito cuidado com isso, trazer para você, eu sei que essa palavra salva vidas, porque eu já estive no seu lugar também sentado aí, e essa palavra ela cabe para mim também, irmãos. Para quem não é cura, é vacina. Sabe a diferença da vacina para a cura? A vacina ela previne, a cura ela remedia o que está ruim já. Amém? E aí, essa palavra já serviu para mim como cura e já serviu para mim como vacina. Pode estar servindo para você como cura ou também como vacina. Mas aí vai depender de mim e de você o que nós vamos fazer com isso que a gente está aprendendo.
Porque Deus, ele tem expectativa na gente. O diabo também. Porque, entenda bem, irmãos, se um ser espiritual que vê todas as coisas ocultamente, investe tanto tempo e recurso em você, é porque você é muito valioso. Ele entende, o diabo entende o valor que você tem para Deus. O poder que você tem encapsulado, esperando para explodir dentro de você. Amém, irmãos? Romanos 8:29, a gente vai encerrar. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Deus, ele não quer só abençoar a gente, irmão. Ele quer superabundar a nossa vida. Então, eu e você, nós talvez estejamos a um passo, uma decisão do sucesso da nossa vida. De uma ideia extraordinária. De um casamento feliz. Porque, irmãos, se você antes de casar abre concessão, cuidado. Seu casamento está enfadado ao terror. Porque se não consegue viver uma vida de obediência antes de casar, imagine quando casar. Amém, irmãos? Aí quando eu casar, sossego. Não se trata de estar casado, não estar casado. Se trata de mudança de decisão. Eu decido mudar independente do presente e do futuro. Eu vou mudar, porque eu vou colher extraordinariamente. Eu mudo agora, eu decido agora mudar. Amém, amados? E aí Mateus 7,7 vai dizer: pede e dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, é o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, também dará bens aos que lhe pedirem. E aí você vai ver Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, plano de paz e não de mal, para que vocês alcancem o fim, aquilo que vocês têm desejado, o sonho, para que concretizem. Deus tem expectativa em realizar coisas extraordinárias na minha e na sua vida. Só que cabe a nós vivermos uma vida de obediência à palavra, cumprimento de princípio. Irmãos, não negocie a preciosidade que você é. Você não é a fruta da feira, onde todo mundo passa a mão. Você é o diamante. Você é aquele anel de diamante, que você, para tocar nele, você tem que ir na joalheria, você entra numa sala que é reservada para isso, está dentro de uma caixa, dentro de outra caixa, dentro de outra caixa, e abre e tem um diamante precioso. Não é demonstrar, não é todo mundo que bota a mão. Você tem que mostrar que você pode tocar naquele diamante. Você é esse diamante. Não fique como uma fruta na feira, que todo mundo fica passando a mão, sendo vendido, barato. Amém, amado? Lembre-se da caixa. Você é o diamante dentro da caixa. Não é qualquer um. Não se desvalorize. Não se ponha num lugar onde Deus não te vê e nem te estabeleceu para si. Amém? Vamos ficar de pé? Deus é bom.